Gente, parte 2, vamos lá. Na parte 1, a gente estava falando sobre como é que acontece a contração muscular, filamento de actina, miosina, banda Z, falamos dos tipos de contração. Agora a gente vai falar os tipos de fibra. Tipos de fibra. A gente tem 2 tipos, tipo 1, tipo 2. A fibra do tipo 1. Opa, canetinha. Fibra do tipo 1. Elas são fibras rojas, elas são mais oscuras, elas têm um mecanismo aeróbico, uma contração mais lenta, tônica, e predominam no músculo do tronco. Isso aqui ela já perguntou. Qual é a musculatura que predomina as fibras do tipo 1? E são fibras consideradas de resistência, que elas vão passar mais tempo sobre uma contração. Lembra a contração isotônica? Então, ela vai passar mais tempo sobre uma contração. Elas são vermelhas, né? Então, a gente vai já saber, ou eu vou perguntar logo. Vocês lembram qual é o pigmento que faz essa musculatura ser vermelha? Quem lembra? Quem postar aí vai ganhar um ponto. Vamos lá. As fibras do tipo 1, elas são fibras pequenas. E elas são inervadas por fibras nervosas mais pequenas ainda. A vascularização dela e os capilares, eles são mais extensos, porque eles precisam aportar uma quantidade adicional de oxigênio. Lembra que elas ficam muito tempo sob contração? Então, elas precisam de uma quantidade adicional de oxigênio e que, por isso, elas precisam de mais capilares e uma maior vascularização. Elas têm também uma quantidade maior de mitocôndrias. Lembra que ela precisa ficar mais tempo sob contração também, funcionando de uma forma anaeróbia. E elas contêm mioglobina. Qual é o pigmento que faz o músculo ser rojo? Mioglobina. Certo? Então, vamos só voltar para fixar. São fibras rojas, oscuras, aeróbicas, contração lenta, tônicas, músculos do tronco, fibras de resistência. São fibras pequenas, inervadas por pequenas fibras nervosas. Tem maior vascularização, portanto, maior capilar, portanto, quantidade adicional de oxigênio, precisa de mais mitocôndria, porque essas fibras, elas têm um elevado metabolismo oxidativo, porque elas ficam mais tempo sob tensão e contém grande quantidade de mioglobina. Não esquecer. Tipo 2. A tipo 2, elas são fibras brancas, elas são mais claras e anaeróbias. São fibras de contração mais rápida. Elas estão dispersas, estão organizadas em fáscias. Lembra das fáscias musculares, que é os conjuntinhos, ó, que é uma fáscia, aqui é outra fáscia, que elas são organizadas assim, em fáscias. Pronto. Elas estão relacionadas com o movimento, predominam nas extremidades. Que extremidade, Ana Maria? Membros inferiores, membros superiores. Não é Ana Maria, é Ana Raquel. Elas predominam em velocistas, em pessoas que levantam peso, em pessoas que são atletas. Então, se ela pedir um exemplo de fibra do tipo 1, a gente pode citar as fibras da musculatura do tronco. Se eles pedirem fibras do tipo 2, a gente pode citar a musculatura de braços e pernas, tá bom? Que vai dar certinho. As fibras do tipo 2, elas são fibras grandes. Lembra do tamanho por exemplo, o tamanho das musculaturas, se você olhar.
O bíceps, ele é um músculo grande, tanto se você olhar o femoral, como se você olhar o braquial, se você for olhar todos os músculos dos quadrantes da perna, eles são músculos grandes, dos braços, eles são músculos grandes. Já é bem diferente se a gente for olhar a musculatura, por exemplo, se a gente for pegar um peitoral menor, ele é um músculo pequenininho, ele é bem menor. Então, as fibras do tipo 2, elas são fibras com uma grande força de contração e são fibras grandes. Elas têm um retículo sarcoplásmico extenso. É só a gente pensar, vou dar uma apagadinha. Tipo 2, membros superiores, membros inferiores. O que elas fazem? Elas são relacionadas com a movimentação. Então, elas precisam liberar cálcio para fazer a contração, porque contração também é movimento. Então, se elas liberam cálcio, quem é que guarda o cálcio? Retículo sarcoplasmático, então, por isso que ele é mais extenso. Precisam de enzimas glucolíticas, porque vocês lembram que quando a gente estudou lá, quais são as 3 fontes mais de alimentação dos músculos, estava lá a glicólise, então ela tem que ter enzimas glicolíticas para a liberação de energia mediante os processos glucolíticos. Ela não precisa de uma vascularização tão extensa por causa desse processo de alimentação, por causa desse processo também elas precisam de menos mitocôndria, porque o metabolismo oxidativo dela é mais secundário. Ela vai ter uma reserva de glicogênio na musculatura. Lembra que nos músculos, no fígado, se reserva glicogênio? Então, é para usar nessas horinhas bem aqui. Isso aqui são os tipos de fibra, fibras de esforço, duração, intensidade do movimento. A gente não vai entrar nisso, porque na aula não foi enfatizado também. Vamos lá, isso aqui é muito legal. Mecânica da contração do músculo esquelético. Mais um conceito novo para a gente, conceito de unidade motora. A unidade motora é o conjunto de todas as fibras musculares inervadas por uma única fibra nervosa. Lembra que a fibra muscular vai estar aqui e normalmente ela é alimentada por uma única fibra nervosa que normalmente se inserta ao meio e daqui os impulsos nervosos vão caminhando. Então, a unidade motora é essa fibra. É a fibra muscular inervada por uma única fibra nervosa, certo? Os músculos pequenos, que eles reacionam rapidamente e que o controle tem que ser um controle mais exato, tem mais fibras nervosas. Então, quando a gente for olhar esses músculos pequenos, como as fibras musculares do tipo 1, elas são o quê? Fibras musculares do tipo 1, mas são fibras rojas, escuras, de contração lenta, são tônicas, elas são do músculo do tronco também. Então, elas são fibras nervosas pequenas e elas têm também inervadas por fibras pequenas. Então, as fibras nervosas, vou ir apagando para não bagunçar. As fibras nervosas de músculos pequenos, vamos pensar os músculos, vamos dar um exemplo mais concreto, os músculos da mão. Musculaturazinha está aqui, nossa pequena mão, aqui os ossículos e tal. O dedo, ele faz movimentos que eles precisam ser movimentos muito exatos. Então, por isso, a quantidade de fibra nervosa que vai inervar esses músculos é muito maior do que, por exemplo, a fibra nervosa que vai inervar a musculatura do antebraço, por exemplo. Já músculos grandes, eles não precisam de um controle fino. Controle fino é a capacidade que a gente tem de ter movimentos de alta precisão. Isso é controle fino.
Então, os músculos grandes, eles não precisam ter um controle fino, eles não precisam ter uma alta precisão. Então, várias centenas de fibras musculares formam uma única unidade motora. Então, nesse caso, várias centenas de fibras musculares são inervadas por uma única fibra nervosa, formando uma única unidade motora. Por quê? Porque não precisa de um controle fino. Então, até aqui a gente já tem fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, e qual é o conceito de unidade motora? A unidade motora é um conjunto de todas as fibras inervada por uma única fibra nervosa. E já está. Ao desenhozinho da unidade motora, várias fibras nervosas, várias fibras musculares, irrigadas por uma única fibra nervosa. Anne, mas eu estou vendo 2 pontinhos, o que é isso? É porque nós temos a parte aferente, que é a parte que está levando a resposta, e nós temos a parte eferente, que é a parte que está trazendo a resposta, certo? Então, nós vamos ter esses dois partes neuronais aqui, dos neurônios motores. Vamos aprender os últimos conceitinhos que já está finalizando. Somação de força. O que significa somação de força? Significa a adição de espasmos individuais para aumentar a intensidade da contração muscular. Anne, eu não entendi. Vamos pensar. Eu quero somar forças, certo? Eu quero somar forças para levantar um peso. Então, se eu aumento a quantidade de unidades motoras envolvida nesse levantamento de peso, eu estou somando fibras de múltiplas unidades motoras. Se eu estou aumentando a frequência da contração para conseguir levantar esse peso, fazendo uma contração em cima da outra, eu estou fazendo uma somação de frequência. Então, apagando. Então, a somação de força é quando eu adiciono espasmos individuais, porque eu quero aumentar a intensidade muscular global. Quando eu pego um músculo, um feixezinho muscular aqui, uma unidade motora, não dá conta de levantar meu peso, e eu consigo agregar a força de uma outra unidade junto, eu estou fazendo somação de fibras múltiplas. Essa minha unidade, vou apagar só a primeira. Se essa minha unidade motora aqui sozinha não conseguiu fazer eu levantar aquele peso, e eu faço com que ela se contraia repetidas vezes, eu estou fazendo uma somação de frequência. Só que tem um problema. Essa somação de frequência pode levar a uma tetanização. A tetanização, ela acontece quando, antes de eu terminar, lembra disso aqui que é o meu impulso nervoso, tá? Isso aqui tá em repouso, vai despolarizar, vai repolarizar, repouso. Então, a tetanização acontece quando, antes de terminar plenamente essa despolarização, eu já recebo um novo impulso. Aí, antes de terminar totalmente, já recebo um novo impulso. Então, isso aqui é uma tetanização, e isso não é muito positivo, dependendo da situação e da intensidade dessa tetanização. Máxima força de contração. Isso aqui é muito legal. A máxima força de contração tetânica de um músculo, ele é como se nós quiséssemos fazer um promédio, uma medida de quanto peso esse músculo consegue carregar, consegue suspender, levantar, tracionar, por quanto ele consegue contrair. Então, a gente pode dizer que, em média, 3 a 4 quilos por centímetro quadrado de músculo. Então, o que é que eu digo quando eu falo isso?
que um músculo maior, ele pode levantar muito mais força do que um músculo menor, porque a cada 3 centímetros, 3 a 4, a cada 1 centímetro, eu posso carregar 3 a 4 quilos. Então, olha como a musculatura funciona. Olha como é legal. O músculo quadríceps, lá na nossa coxa, ele é um músculo bem grande. Então, ele pode ter até 100 centímetros quadrados de ventre muscular. Ou seja, o músculo quadríceps, ele pode carregar 360 quilos de tensão. É só que, lembra quando a gente faz leg, né? Que deita, empurra o aparelho com o pé para cima, vai e volta, o cara da academia bota 180 quilos e tudo vai bem. Porque a gente está utilizando músculos grandes. Os músculos da coxa são músculos grandes. Então, eles têm um promédio de carregar muito maior. E o que acontece? A gente se empolga e bota peso. O nosso músculo aguenta, mas o nosso tendão não aguenta. Então, o que acontece? Aquela inserção do feixe muscular no nosso tecido ósseo, ela vai se desligar, ela vai romper, então ela vai tensionar. Então, por isso é comum lesões de tendão, quando você faz um exercício inapropriado com uma carga inapropriada. Então, você pode lesionar o seu tendão, porque o seu músculo consegue de 3 a 4 quilos por centímetro quadrado, agora o seu tendão não. Então, tem que ter a forma correta de fazer as atividades para que isso não aconteça. Então, portanto, a gente pode, por esse processo, entender como acontece a ruptura dos tendões nas inserções, nos pontos de inserção tendinosa. Que aqui tá bacana? O tônus. Todo músculo tem um tônus, certo? Inclusive quando está em repouso. Então, sempre está acontecendo uma quantidade de tensão nesse músculo. O músculo ativo, quer dizer, sob uma contração, e ele inativo, relaxado. Mas ele sempre vai ter um tônus, certo? Então, se ela perguntar, me defina tônus muscular. Tônus muscular é a quantidade de tensão que o músculo apresenta mesmo em repouso. O que é tônus muscular? A quantidade de tensão que o músculo apresenta mesmo em repouso. Fadiga. A fadiga ela é produzida pela contração prolongada e intensa dos músculos, certo? Você pega uma musculatura e você contrai ela prolongadamente. Por exemplo, num tipo de contração que a gente já falou, que é a isotônica. Opa, nesse caso aqui vai ser isométrica, porque eu quero que ela vá ficar paradinha. Meu exemplo, ele está paradinho. Então, no caso, uma contração isométrica, eu vou sentar, encostar as costas na parede e simular que eu estou sentada. Então, é isométrica, porque a minha musculatura vai ficar assim, ó, isso aqui é a parede. E aqui é a pessoa sentada, a perninha e a cabeça. Quando a pessoa está nessa posição, a musculatura, ela tem uma contração, tem, mas ela não muda o tamanho da fibra, então é isométrica. Só que essa contração, ela é prolongada. Meu instrutor mandou eu ficar 40 segundos a 1 minuto desse jeito. O que acontece? Daqui a pouco a gente começa a sentir a musculatura tremer, sentir a perna tremer. Mesmo que ela não esteja em movimento, você consegue sentir ela tremendo. O que acontece? Fadiga muscular. Um outro exemplo é quando eu estou fazendo uma contração isotônica. Eu estou usando o mesmo tono muscular, mas eu estou fazendo repetidos movimentos. Então, eu estou fazendo uma série de 3 de 20. Eu digo, eu vou fazer 3 de 25, que eu quero ficar com o meu braço bem fininho, vou fazer 3 de 25. Eu sou 3 de 30 logo, vou fazer 3 de 30. Vou pegar a panturrilha, eu vou fazer na panturrilha logo. É 3 de 70, porque eu sou dessas.
Aí, o que que tu vai fazer? Tu vai estar fazendo uma contração isotônica e fazendo uma intensa atividade do músculo. Daqui a pouco que começa, tua panturrilha começa a tremer. Começa a tremer. Por quê? Porque tu está fatigando esse músculo. Então, o que acontece? Vou apagar os nossos exemplos. O que acontece? A fadiga muscular, ela aumenta na proporção direta que você deplecia o glucógeno. Então, o que acontece? Você está quebrando glucógeno muscular e para poder gerar o trabalho. Vocês lembram lá que vai gerar quem? Nosso querido amigo ácido lático. Que ele vai entrar quem? No nosso querido ciclo de Cori. Você não lembra o que é o ciclo de Cori? Bioquímica, viu, gente? Prova de bioquímica, grupo C, dia 17, eu não queria dizer nada. Mas eu estou desesperado, não sei se está todo mundo, né? Mas vamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém. Então, a interrupção do fluxo sanguíneo através do músculo que está se contraindo também dá lugar à fadiga muscular quase completa no prazo de 1 a 2 minutos. Por quê? Porque eu estou perdendo nutriente, especialmente o oxigênio. Então, a fadiga muscular, se a professora perguntar, o que é a fadiga muscular? A fadiga muscular, ela é produzida pela contração prolongada e intensa dos músculos. Você pode dar um exemplo lá na hora. Aí, se ela perguntar, e o que causa a fadiga muscular? 2 fatores importantes. A velocidade da depleção do glucógeno muscular e também a interrupção do fluxo sanguíneo por um prazo de 1 a 2 minutos. Certo? Então, velocidade da depressão do glucógeno muscular e interrupção do fluxo sanguíneo de 1 a 2 minutos. São fatores que normalmente geram a fadiga. La fatiga. Sistema de palanca. Gente, esse negócio de sistema de palanca, cara do professor Pati. Palanca de primeiro grau, palanca de segundo grau, palanca de terceiro grau. Aqui nós vamos ter o que é potência, aqui nós vamos ter o que é resistência e aqui nós vamos ter o que é apoio. Então, palanca de primeiro grau, palanca de segundo grau e palanca de terceiro grau. Vamos olhar. Aqui ela vai falar só sobre palancas, tá? Só que isso aqui tudo a gente já viu no tempo de biofísica. Fulcro, aqui em fisiologia, é o ponto fixo. O ponto fixo quando a gente trabalha com uma rotação. Tipo, o fulcro aqui seria quando a gente, aqui ele está fazendo, colocou essa vara e está rodando o tronco para um lado e para o outro, fazendo uma rotação. Então, o fulcro é o ponto fixo do eixo de rotação articular, certo? E produz um movimento rotatório. A potência, fulcro relacionado com o eixo de rotação. A potência é o que o músculo provoca do movimento, é a força, certo? Então, a potência é relacionado com a força que o músculo tem que gerar para equilibrar. Isso aqui a gente estudou em biofísica. Resistência é a carga, certo? Então, fulcro é o eixo de rotação. Vou botar bem aqui, um eixo de rotação. A potência é a força que o meu corpo tem que fazer para levantar a carga. R que a resistência é a carga, que é o que vai contra o movimento, que é o que eu tenho que mover, é o que minha potência tem que mover. A linha de força é a direção que a gente aplica a força. Eu posso estar aplicando a força para cima e para baixo, que é o movimento que a gente faz para tocar porque o crânio é super pesado, né? Então, esse movimento que a gente faz para tocar o queixo aqui no tórax e levantar, ele vai ter uma resistência, ele vai ter uma musculatura que vai exercer uma potência e a linha de força dele que vai fazer o movimento subir e descer.
Isso aqui tudo é de biofísica, não precisamos nem nos desesperar. Braço de potência, braço de resistência, braço da palanca, são os elementos da palanca. Isso aqui também a gente já viu lá. Braço de potência é o ponto que se aplica, o ponto onde se aplica a força. Braço da resistência é o ponto que a gente encontra a resistência e o eixo. Braço de palanca, isso aqui eu não estou entrando a fundo, porque a gente viu isso N vezes em biofísica. A prova de biofísica foi só isso. Fulcro, só que lá ele não utilizava a palavra fulcro para rotação. Mas, de resto, braço de palanca, braço de resistência, braço de potência, já está lá para trás. Então, não tem muito desespero, não. Vamos para frente. Palanca de primeiro gênero. Aqui, no máximo, ela vai perguntar. Me dê uma palanca de primeiro gênero. Aí você pode citar essa aqui. Me dê uma palanca de segundo gênero. Aí você pode citar o levantar da região calcânea. Aí ela vai te perguntar, me dá uma palanca de terceiro gênero, terceira ordem. Aí você vai citar quando você faz esse movimento de flexão. Certo? Sistemas de palanca. Isso aqui a gente já deu também em biofísica. E eu não acredito que vá perguntar, não. Na análise do sistema de palanca do corpo, a gente precisa conhecer o ponto de inserção muscular, porque o movimento muscular acontece assim, ó, o ponto de inserção, ele é sempre fixo, certo? Então, se aqui é o ponto que o músculo começa, o movimento é sempre para cá, é sempre esse. Entendeu? Se eu tenho meu bracinho, isso aqui o professor falava demais. Então, se aqui é o ponto de inserção, o músculo vai fazer isso, certo? Então, o que ele traz aqui para ti, ó? A gente tem que saber qual é o ponto de inserção muscular, qual é a distância entre o fulcro, que é a rotação, que é o ponto de rotação, e a palanca, a longitude da palanca e a posição da palanca. Porque se você tiver um braço de palanca maior, você vai precisar de uma força maior. Se você tiver uma resistência ou peso maior, você vai precisar de uma força maior. Entendeu? Então, e força aqui ele chama de potência. Então, você vai precisar de uma potência maior. Isso aqui também a gente já viu em outros carnavais. Músculos antagonistas e agonistas. Praticamente todos os movimentos do corpo são produzidos por uma contração simultânea. Os músculos, eles não trabalham assim sozinhos. Eu vou mexer só o meu músculo tal. Não. Só o meu bíceps. Não. Só a minha cabeça curta del bíceps. Não. Você sempre vai ter uma somação. Então, a contração dos músculos, normalmente, ela é simultânea. E a gente tem contrações agonistas e antagonistas, certo? As agonistas, elas se somam e as antagonistas, elas têm lado oposto das articulações. Como resultado, os músculos antagonistas, elas vão servir para dar mais sustentação a esse movimento. Eles não estão lá à toa, não. Então, por exemplo, aqui você está contraindo o braço. E essa musculatura aqui, ela vai estar te dando, ela vai ser a antagonista, ela vai estar te dando um suporte, certo? Então, isso aqui ele está te dando um exemplo de uma ação combinada, de músculos que podem funcionar em duplas, em parejas. Então, enquanto um se contrai, o outro se relaxa. Remodelado da função, isso aqui também é muito clássico. O corpo, ele se modela de acordo com o trabalho.
ele se adapta a funções. O músculo, ele altera o seu diâmetro, sua longitude, a sua força, e também o tipo de fibra muscular, de fibra 1 para tipo 2, dependendo do trabalho que esse músculo exerce. Esse processo a gente chama de remodelado. Eita, mas também eu botei um... Deixa eu ver o tamanho da vida. Esse processo a gente chama de remodelado. Então, o que é o remodelado muscular? Remodelado muscular é a característica que o músculo tem de adaptar-se à função. Ou seja, ele pode se adaptar à função que ele está realizando em seu diâmetro, em sua longitude, em sua força, em sua vascularização. Inclusive, mudando do tipo de fibra muscular, de fibra 1 para fibra 2, no prazo de poucas semanas. Remodelado muscular. Dentro do remodelado muscular, a gente trabalha conceitos de hipertrofia e atrofia. Se eu começo a trabalhar o meu músculo, eu vou produzir um aumento de fibra, que é um remodelado, não deixa de ser um remodelado, eu vou fazer hipertrofia. Então, a hipertrofia é aumento do número, certo? A gente vai estar aumentando a quantidade de filamentos de miosina e de actina em cada fibra muscular, e assim a gente aumenta a hipertrofia da fibra, número de actina e miosina. Quando o músculo está submetido a uma carga durante um processo contrátil, que é necessária contrações mais intensas, acontece uma hipertrofia significativa. Atrofia. Atrofia é quando a gente não utiliza o músculo por várias semanas. Esse conceito de atrofia, ele é muito utilizado para pacientes acamados. Seu paciente acamado sofreu um AVC e ele fica fazendo fisioterapia, e você vai me perguntar, o paciente vai fazer fisioterapia, mas se ele não pode mais andar, você está evitando a atrofia. Então, quando o músculo não é utilizado durante muitas semanas, existe uma velocidade da diminuição das fibras contráteis. Da mesma forma que a hipertrofia aumenta o número de actina e de miosina, a atrofia, o prefixo de negação, a atrofia, ela vai fazer com que essas proteínas, elas comecem a se perder, certo? Elas começam a se perder. E uma coisa super importante nessa questão da atrofia muscular. Um detalhe, a professora no treineiro do Ateneu, ela perguntou assim, a que se deve a hipertrofia? Que eu estou aqui com a lista das perguntas dela. A que se deve a hipertrofia? Aí o que a gente vai responder? Se deve ao aumento da massa muscular, ou seja, aumento da quantidade de filamentos de actina e miosina, que foi gerado em decorrência ou em resposta a um aumento de peso ou aumento de repetição utilizados, ou aumento de carga que a gente fez, submeteu aquele músculo, certo? E com relação à atrofia, ela não fez nenhuma pergunta, mas se ela perguntar o que é quando esse músculo deixa de ser utilizado por algumas semanas e acontece uma diminuição progressiva das proteínas contráteis, ou seja, da miosina e da actina. Agora vamos ao ajuste da longitude muscular. Ajuste da longitude muscular é um outro tipo de hipertrofia. Isso aqui é muito usado pelas ginastas. O que acontece? Os músculos que eles são muito distendidos, ou seja, eles são distendidos mais do que o normal, eles acabam colocando novos sarcômeros nos extremos dos tendões. Então, aqui é meu tendão, tá? Aqui é meu tendão, aqui é meu tendão. Todo dia eu faço uma hipertrofia. Todo dia eu faço uma distensão. Todo dia eu faço um alongamento forçado. O que vai acontecer? Meu músculo vai começar a somar, a colocar novos sarcômeros
nos extremos dos tendões, e assim o meu músculo vai ficar mais distendido, maior do que o normal, uma longitude maior do que o normal. Hiperplasia, esse é o último conceito importante desse negócio todo. Hiperplasia é um aumento do número de fibras. Quando eu fiz a hipertrofia, eu aumentei o número de filamentos. Então, A é o meu músculo normal. B, a célula está inchadinha, porque eu aumentei a quitina e miosina. C, eu aumentei a quantidade de célula. Então, eu fiz uma hiperplasia. D, eu fiz tanto uma hiperplasia, porque eu aumentei de 4 para 6, quanto uma hipertrofia, porque as minhas células agora estão grandonas. Então, tem mais a quitina e mais miosina. Então, eu tenho um músculo normal, eu tenho um músculo hipertrofiado, e eu tenho um músculo com a hiperplasia e uma combinação dos dois processos. Degeneração muscular. Quando o músculo perde sua inervação, no prazo de 2 meses, começa a ter a degeneração das fibras, que a gente já sabe que ela é na atrofia, e a degeneração, e se a inervação ela vai se perdendo, e a recuperação não acontece depois dos 3 meses, deixa eu explicar isso aqui direito, calma. Então, se a inervação ela vai se restaurar, a recuperação acontece. Se no prazo de 3 meses não se restaurar, não se produz mais nenhuma recuperação funcional depois de 1 ou 2 anos. Então, por isso que a fisioterapia, a princípio, num AVC, que a gente não sabe se vai ser transitório, o que vai acontecer, tem que fazer fisioterapia. E depois, aquelas fibras musculares, no processo da atrofia, ela vai ser substituída por um tecido fibroso e por um tecido adiposo. Por isso que, com o passar dos dias, o paciente ele fica bem fininho, bem fininho, bem fininho, e a gente não consegue mais mover, ele não tem mais contração muscular, por causa da degeneração. Então, é isso que faz o paciente ficar naquele estado que você não consegue mais mover ele. Porque, pagar aqui, porque as fibras nervosas elas vão ser destruídas e substituídas por um tecido fibroso, que leva a uma contratura, não se contrai mais. A rigidez cadavérica é só uma questão de curiosidade, porque acho que aqui ainda não tem nenhum perito, o tempo da gente só tem 1 minuto. Então, a rigidez cadavérica, vocês leiam, porque ela acontece, o ponto importante que tem, ela acontece porque as enzimas vão quebrar as proteínas, e sem proteína funcionando, a gente não tem contração muscular. Então, tem os tempos que vocês dêem uma lidinha. Beijos, finalizou o capítulo 6.